Muito bem, dando sequência à nossa aula de Excel básico intermediário, nós vamos pegar a nossa tabela aqui de produtos e na planilha 2 nós vamos trabalhar recursos de pesquisa com ela. Porém, para que nós possamos trabalhar com VLOOKUP, eu tenho que ter no mínimo um código único. Então nós vamos criar aqui uma nova coluna, vou clicar sobre a coluna A, vou pressionar aqui Shift mais ou Ctrl mais e aqui eu vou colocar um ID que vai ser aí o meu código, certo? Bom, essa minha tabela aqui eu vou converter ela em intervalo novamente. Muito bem, um intervalo normal. Eu vou pressionar Ctrl Shift asterisco aqui ou só simplesmente Ctrl asterisco. Vou limpar a formatação dela. Então eu quero limpar os formatos. Muito bem, vou colocar aqui o código 1 e o 2. Bom, vou marcar esses dois itens e dar dois cliques e ele vai contar até o final para mim lá, ó. Pronto. Muito bem. E vou novamente formatar ela como sendo uma tabela. Então formatar como tabela. Vou deixar esse formato. Ok. E aqui eu vou trocar o nome dela novamente para produtos. Pronto. Então nós temos aí uma tabela agora com um ID aqui, um identificador. Na planilha 2, vou dar dois cliques sobre o nome planilha 2 e colocar aqui pesquisa. Muito bem. E aqui vou colocar os campos, né? Vou marcar aqui, vou copiar, vou dar um Ctrl C, vou clicar aqui no B2 e na hora de colar, eu vou pedir para ele colar transposto aqui para mim, ó, né? Transpor. Muito bem. Então já está aqui a minha área de pesquisa, certo? Aqui agora, pessoal, eu vou colocar um código, né? Por exemplo. E como é que trabalha a função de pesquisa? Bom, a VLOOKUP ela sempre trabalha pesquisando um valor à esquerda, sempre à sua direita, nunca da direita para a esquerda. Então por isso que eu coloquei aqui um código. Então se eu for procurar o código 2, ele vai achar o 2 e retornar a segunda coluna. Ele vai achar o 2 e retornar a terceira. Vai achar o 2 e retornar a quarta, a quinta e a sexta. Assim sucessivamente. Então vou colocar aqui em pesquisa e vou colocar aqui igual proc v, ou seja, procura vertical. Vou abrir aqui um parênteses e o valor procurado é este aqui, certo? Esse código aqui na minha tabela. Ponto e vírgula, o nome da matriz tabela é o nome da tabela, que no meu caso lá se chama produtos. Olha ela aqui, ó, que bacana, ó. Produtos, ponto e vírgula. Muito bem. O índice da coluna. Quando ele encontrar o código 1, qual coluna eu quero retornar? Eu quero retornar a segunda coluna. Ponto e vírgula. O valor do código é exatamente o código 1 ou tem que estar próximo ao código 1? Bom, tem que ser exatamente ao código 1. Então vou deixar falso porque a correspondência é exata. Fechei o parênteses e vou dar um Enter. Muito bem, tá lá, código 1, abacate. Se nós notarmos aqui, olha só, código 1 está na coluna 1 e aqui é a coluna 2, esta é a coluna 3, esta é a coluna 4, esta é a coluna 5 e esta é a coluna 6. Façamos agora para retornar a coluna 3. Tem que aparecer fruta. Então vamos lá, novamente, igual, vou colocar aqui proc v, porque a procura é vertical, ela é em linha. Muito bem, o valor procurado é sempre o código 1. O nome da tabela é produtos, ponto e vírgula. Qual o número da coluna? A categoria está na coluna C, que é a 3. E o código tem que ser exatamente 1. Então, por esse motivo, eu vou deixar ele assim. Fechei um parênteses, vou dar um Enter, tá lá, frutas. Novamente, igual, vou colocar aqui o proc v, que é a procura vertical. Muito bem, o código é o 1, ponto e vírgula. O nome da tabela, produtos, ponto e vírgula. Agora é a coluna 4, ponto e vírgula,
falso, porque a correspondência tem que ser exatamente o código 1. Por que ela é vertical? Porque a pesquisa está nessa ordem, ó. Este sentido aqui é um sentido vertical. Então ele vai fazendo a pesquisa sempre por linha, tá? Então a correspondência é exata porque tem que ser exatamente o código 1 de pesquisa. Não pode nem ser próximo ao 2 nem ao 3, tem que ser o 1. Vamos lá então, quantidade está na coluna 1, 2, 3, 4. A quantidade na 4, preço na 5 e mercado na 6. Então, novamente, igual, procura vertical, o valor é sempre o 1, ponto e vírgula, o nome da tabela é produtos, ponto e vírgula, agora aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem, ponto e vírgula, falso, porque tem que ser exatamente a correspondência exata. E o último é o mercado, igual a proc v, é este o valor, ponto e vírgula, o nome da tabela é produtos, ponto e vírgula, o número do índice 1, 2, 3, 4, 5, 6, muito bem, ponto e vírgula, falso. Então está aí a PROC-V trabalhando. Vou marcar todo esse intervalinho aqui, vou centralizar, vou deixar alinhada à direita, valor monetário, vou pressionar aqui o valor moeda, vou marcar aqui o intervalinho e colocar aqui uma borda para ela. Muito bem, então já está aqui a nossa função funcionando, né? Então se eu colocar aqui código 4, é acerola, frutas, 750, R$4 e mercado é Amazonas. Vamos ver se corresponde. 4, então tá lá, ó, acerola, frutas, 750, 4 Amazonas. Muito bem. O próximo passo aqui, e se eu colocar um código que não exista, não é? Código 45700, código 700, né, ó. Olha lá, ele vai dar um erro aqui para mim, chamado de ND. O código de índice 700 não existe no meu cadastro, né? Então se eu vier para cá, ó, e procurar, Ctrl seta para baixo, vai até o 631. Vamos ver aqui, 631, 631 é o último que eu encontrei, ó. E se eu colocar o 632 não existe, não é? Então houve aqui um erro. Bom, eu posso acabar com isso, não é, simplesmente formatando o erro ou fazendo um teste com o erro, certo? Então nós temos duas formas de tratar isso daqui, tá bom? Então muito bem, nós podemos tratar aqui, ó. Então existe uma função que o nome dela chama-se cerro. Eu vou clicar aqui à frente do proc, ó, e vou colocar se encontrar um erro, o valor é a função toda aqui, então, que é o ponto e vírgula, vai ficar em 0. Se não, não é? Fica normal. Tá? Então não aparece nada aqui para nós, tá certo? Então, se encontrar o erro, se tiver erro, não é? Aí vai ficar em 0. Somente isso. Pronto, vou dar um enter aqui, tá lá, ó, ficou 0, certo? Poderia deixar abre aspas, fecha aspas, certo? Ó, também daria, tá? Então vamos fazer na próxima. Se ele encontrar o erro aqui, se erro, muito bem, ponto e vírgula, mantém vazio, abre aspas, fecha aspas, bacana. E aí eu vou fazendo isso para as demais, ó, se erro, muito bem, ponto e vírgula, abre aspas, fecha aspas, bacana. Novamente, se erro, ponto e vírgula, abre aspas, fecha aspas, porque esse é um erro conhecido, é um erro que sempre vai retornar quando não existiu o valor a ser pesquisado, ponto e vírgula. Então está aí. Beleza? Então toda vez que não encontrar, ele deixa vazio, ó. 12 existe, certo? Ó, 14 existe, 15 também existe,
mas esse valor aqui não existe, fica vazio. Tá certo? Na aula de número 3, nós vamos ver como proteger esse intervalo aqui para que ninguém possa apagar o conteúdo da fórmula. Meu nome é Alder Silva, eu volto com vocês na aula de número 3.